Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação, aqui nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, também pode chegar ao blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Dê o like, compartilhe para aumentarmos nossa rede de amizade. Neste vídeo, a liturgia da Igreja Católica no mundo inteiro, é universal essa liturgia, referente ao dia 12 de maio de 2024, domingo, acontece a solenidade da Ascensão do Senhor Jesus, dentro da 7ª semana da Páscoa, que vai até Pentecostes. Estamos no ano B, onde o evangelho mais enfatizado é o de São Marcos, que vamos ler hoje. A cor litúrgica, a cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui, olha, em meu pescoço. Temos a missa própria com glória, eu creio, prefácio próprio. E é uma solenidade, então, essa celebração eucarística. Domingo da solenidade da Ascensão do Senhor Jesus Cristo, dia 12 de maio de 2024. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos do 1 ao 11. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 45 na Bíblia Vulgata ou 46 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 2 ao 3º, 6º ao 7º, 8º ao 9º, refrão. Versículo 6º. Batei palmas, povos todos, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Repitamos. Batei palmas, povos todos, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas. Gritai a Deus aclamações de alegria.
porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Batei palmas, povos todos, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Batei palmas, povos todos, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Batei palmas, povos todos, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Repitamos! Batei palmas, povos todos, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Segunda leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos do 17 ao 23. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos, e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda a autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo inteiro, no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Evangelho, proclamação do Evangelho, mas antes vamos aclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito pelo secretário de São Pedro, discípulo de Jesus, São Marcos. São Marcos não foi apóstolo, não foi um dos 12, mas foi secretário de São Pedro e também auxiliar do apóstolo São Paulo. Capítulo 16, versículos do 15 ao 20. Primeiro vamos aclamar e depois proclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. À direita de Deus, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos a uma explicação desse texto de Marcos, capítulo 16, versículos do 15 ao 20.
Olha, segundo a Bíblia Sagrada, edição pastoral de 1990, esse trecho difere do livro até aqui. Por isso é considerado obra de outro autor. Os cristãos da primeira geração provavelmente quiseram completar o livro de Marcos com um resumo das aparições de Jesus e uma apresentação global da missão da igreja. Parece que se inspiraram no último capítulo de Mateus, capítulo 28, versículos do 18 ao 20. Também em Lucas, capítulo 24, versículos do 10 ao 53. E em João, capítulo 20, versículos do 11 ao 23. Além do início do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos do 4 ao 14. Embora seja um acréscimo de trabalhos tomados de outros escritos do Novo Testamento, o trecho conserva o pensamento de Marcos. Isto é, os discípulos devem continuar a ação de Jesus. Temos outra reflexão, agora aqui do Anuário Sagrado Coração de Jesus. É um pequeno texto escrito pelo Frei Germano Gesser, franciscano. Ele diz o seguinte: a ascensão de Jesus ao céu marca o fim de sua missão aqui na terra e o começo da missão de seus discípulos. Jesus continua vivo. Ele continuará vivo no meio do mundo após a sua ascensão. Seu movimento não se extinguirá. Sempre haverá pessoas que atualizem sua vida e sua mensagem. Depois da ascensão de Jesus, os apóstolos saíram a pregar por toda a parte e o Senhor cooperava com eles. Pois Jesus dá uma importante missão aos discípulos: ide ao mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Jesus os envia a proclamar a boa nova da salvação e da libertação, mandato que consiste não só em repetir suas palavras, mas sobretudo em dar testemunho delas com gestos visíveis de amor, misericórdia, fraternidade, partilha e justiça. Então tivemos essa reflexão muito importante, não é? Então, antes de se despedir de seus discípulos, Jesus os convida a dar continuidade à missão por ele iniciada. Eles devem aguardar a descida do Espírito Santo, que vai confirmá-los na missão. Após o relato da ascensão, os discípulos são instados a não ficarem extasiados olhando para o céu. Eles devem pôr mãos à obra. A ressurreição de Cristo é a raiz e o fundamento da esperança dos cristãos. Em clima de oração, todos são convidados a contemplar o poder de Deus que se revela na exaltação de Cristo. Os fiéis têm a garantia da vitória sobre a morte. A esperança cristã não é fuga do mundo, mas transformação das realidades mediante a ação de Deus. Então, Jesus se despede dos seus discípulos e garante sua presença permanente na comunidade, que assume a missão de espalhar por todos os cantos, sem preconceitos e sem excluir ninguém, a boa notícia, a boa nova, o Evangelho do Novo Testamento, constituindo novos discípulos comprometidos com a justiça do reino. Trata-se da missão da comunidade que continua a obra do ressuscitado. Então, domingo da ascensão do Senhor Jesus Cristo. É uma solenidade da igreja. E no outro domingo, no próximo, teremos a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo descerá sobre
os apóstolos reunidos no cenáculo. Então será o Pentecostes, domingo, dia 19. E assim terminará as semanas da Páscoa, começando o tempo comum. Nesta solenidade do dia 12, nós temos também a comemoração do Dia das Mães, hein? E o início da semana de oração pela unidade cristã. Ok? Dia das Mães, as mamães comparecendo numa cerimônia especial do dia da Ascensão do Senhor. Vamos agora aos santos do dia 12 de maio. Santos do dia 12 de maio, São Nereu e Santo Aquileu, mártires, faleceram em 304. Nereu e Aquileu foram militares romanos convertidos à fé cristã. Eles foram degolados em Roma durante as perseguições de Diocleciano. Degolados quer dizer, tiveram a cabeça cortada. O site do Vaticano diz que Nereu e Aquiles eram pretorianos. O que isso quer dizer? Eles eram guardas militares romanos com a tarefa especial de proteger de perto o imperador. Provavelmente serviram ao imperador Diocleciano, por cujas mãos morreram anos depois. Em certo momento, cansados de cumprir ordens de morte e de obedecer apenas por medo das consequências, os dois santos soldados foram iluminados pela glória de Deus e finalmente abriram os olhos. Assim desertaram, abandonando os seus escudos, armaduras e dardos sujos de sangue. Foram decapitados por volta do ano 304, sob o império de Diocleciano. Desde então foram venerados em uma basílica paleocristã nas termas de Caracalla. Seus restos mortais foram enterrados no cemitério de Domitila, ao longo da Via Ardeatina. Segundo uma história contada há muitos anos, o martírio destes dois santos era coligado ao de Santa Domitila, sobrinha do imperador Domiciano. A memória litúrgica dos santos Nereu e Aquiles é celebrada no dia do translado das suas relíquias. Santo do dia 12 de maio, São Pancrácio, mártir, faleceu entre 304 e 305. Foi um jovem de 14 anos que preferiu morrer a renegar a fé em Cristo. Conforme o site Cruz Terra Santa, São Pancrácio é um dos santos mais venerados em toda a Europa. Ele é o padroeiro do trabalho porque sempre defendeu os trabalhadores e a necessidade de todos terem um trabalho digno que dê condições de sustentar a família. É também padroeiro da saúde, porque ajudou muitos doentes. Ele decidiu ser batizado quando tinha 14 anos. De origem nobre, era muito respeitado por causa de sua conduta honesta. O traje de São Pancrácio é o de um nobre romano. Ele era senador em Roma e gozava de grande prestígio. A túnica branca simboliza sua pureza de coração. Apesar de pertencer ao Senado romano, sendo um político influente, conseguiu permanecer fiel à sua fé, à pureza de coração e à honestidade. Buscava na oração e no contato diário com o Senhor Jesus a força para viver dignamente a política e procurar não o seu próprio bem, mas o verdadeiro bem do povo. O manto vermelho simboliza seu martírio. Quando o imperador Diocleciano deflagrou uma das mais terríveis perseguições contra os cristãos, Pancrácio manteve a sua fé oculta, mas salvou muitos cristãos da morte por causa de sua influência no governo. Certo dia, porém, sua mãe e sua irmã escreveram-lhe uma carta encorajando-o a revelar sua fé em Cristo Jesus, pois isso faria bem a muitas pessoas.
Ele foi então a Diocleciano e revelou-se cristão. O imperador mandou torturá-lo a fim de que renegasse a fé em Cristo, mas o santo suportou tudo firmemente. Por causa do seu testemunho, muitos cidadãos romanos converteram-se ao cristianismo. Ele foi decapitado no dia 12 de maio, dia de sua festa, no ano 304 depois de Cristo. Seu túmulo se transformou num lugar de peregrinação em Roma. Vários milagres aconteceram ali por causa de sua intercessão e da fé do povo. A camisola verde simboliza a vitória da vida sobre a morte, conquistada por causa da fé em Cristo. A palma na mão simboliza a vitória dos mártires. O livro também na mão simboliza o ensinamento que sua vida nos dá e o evangelho que ele pregou e viveu. A cidade ao fundo, na imagem de São Pancrácio, simboliza Roma, que apesar de toda a sua glória e poder, não foi capaz de fazê-lo desistir da fé em Cristo. É o mundo, com suas ilusões, mentiras e tentações, abandonado pelo santo por causa de seu amor a Cristo Jesus. Santo do dia 12 de maio, São Modoaldo, foi bispo, faleceu no ano 647, mais ou menos. Modoaldo construiu e favoreceu igrejas e mosteiros, instituiu várias comunidades de virgens e foi sepultado em Treveris, Alemanha, junto de sua irmã Severa. Santo do dia 12 de maio, Santa de 12 de maio, Santa Rictrudes, abadesa do ano 688. Rictrudes foi esposa de Santo Adabaldo, com quem teve 4 filhos, também santos: Mauronto, Adalcinda, Closinda e Eusébia. Rictrudes, aconselhada por Santo Amando, fundou um mosteiro em Marcheniens, na França, do qual foi priora. Santo do dia 12 de maio, São Domingos da Calçada. Domingos foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote, palavras sinônimas. Presbítero, padre, sacerdote. Ele é da época que se passa entre 1060 e 1109. Domingos da Calçada providenciou a construção de pontes e caminhos e preparou celas e estalagens para facilitar aos peregrinos percorrerem o caminho de Santiago. Santa do dia 12 de maio, Beata Joana, virgem, faleceu em 1490, foi filha do rei Afonso V de Portugal. Recusou vantajosas propostas de matrimônio a fim de ingressar no mosteiro dominicano de Aveiro. Santa do dia 12 de maio, Beata Imelda Lambertini, foi virgem e faleceu em 1333. Imelda foi admitida no mosteiro dominicano ainda criança. Ela demonstrava grande desejo de receber a Eucaristia. Imelda Lambertini morreu aos 13 anos de idade, após receber de forma miraculosa a primeira comunhão. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus do impossível. Ele proverá aquilo que você suplica se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde esclarece as nossas dúvidas, no quadro Pergunte e Responderemos, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer dessas respostas é a melhor coisa para a nossa vida. Até um pai biológico, um pai físico, um pai da terra, nos dá um não.
quando vê que aquilo é o melhor para o filho. E agora do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba. Ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará. Será o juízo final, a parousia, para você viver por todo sempre, por todos os séculos dos séculos, com Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, nosso discernidor. Creia que Jesus é Deus, Deus humanado, que morreu na cruz por nós, demonstrando esse amor infinito. Seja batizado e arrependa-se dos seus pecados. Aí teremos uma vida com corpos glorificados. O apóstolo São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, na vida eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus. @ Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.